Evangelho segundo Lucas, capítulo 24, do verso 13 ao verso de número 35. Naquele mesmo dia, 2 deles estavam de caminho para uma aldeia chamada Emaús, distante de Jerusalém 60 estádios, e iam conversando a respeito de todas as coisas sucedidas. Aconteceu que, enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. Os seus olhos, porém, estavam como que impedidos de o reconhecer. Então lhes perguntou Jesus: que é isso que vos preocupa e de que ides tratando à medida que caminhais? E eles pararam entristecidos. Um, porém, chamado Cleopas, respondeu dizendo: és o único, porventura, que, tendo estado em Jerusalém, ignoras as ocorrências destes últimos dias? Ele lhes perguntou: quais? E explicaram o que aconteceu a Jesus, o Nazareno, que era varão profeta, poderoso em obras e palavras, diante de Deus e de todo o povo. E como os principais sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Ora, nós esperávamos que fosse ele quem havia de redimir a Israel, mas depois de tudo isto, e já este o 3º dia desde que tais coisas sucederam. É verdade também que algumas mulheres daqui conosco estavam, nos surpreenderam, tendo ido de madrugada ao túmulo, e não achando o corpo de Jesus, voltaram dizendo terem tido uma visão de anjos, os quais afirmam que ele vive. De fato, alguns dos nossos foram ao sepulcro e verificaram a exatidão do que disseram às mulheres, mas não o viram. Então lhes disse Jesus: ó nércios e tardos de coração, para crer tudo o que os profetas disseram. Porventura não convinha que o Cristo padecesse e entrasse na sua glória? E começando por Moisés, discorrendo por todos os profetas, expunha-lhes o que a seu respeito constava em todas as Escrituras. Quando se aproximavam da aldeia para onde iam, fez ele menção de passar adiante. Mas eles o constrangeram, dizendo: fica conosco, porque é tarde, e o dia já declina. E entrou para ficar com eles. E aconteceu que, quando estavam à mesa, tomando ele o pão, abençoou-o e, tendo-o partido, lhes deu. Então se lhes abriram os olhos e o reconheceram, mas ele desapareceu da presença deles. E disseram um ao outro: porventura não nos ardia o coração quando ele, pelo caminho, nos falava, quando nos expunha as Escrituras? E na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém, onde acharam reunidos os 11 e outros com eles, os quais diziam: o Senhor ressuscitou e já apareceu a Simão. Então os 2 contaram o que lhes acontecera no caminho e como fora por eles reconhecido no partir do pão. Amém. A cada domingo, nós temos o privilégio de adorar a Deus, o Pai, a Deus, o Filho e a Deus, Espírito Santo. A cada domingo, nós temos o privilégio de relembrar os atos poderosos do Trino Deus. Quando Deus Pai, livre, sábia e soberanamente, trouxe à existência todas as coisas conforme o querer da sua santa vontade. Nós celebramos e adoramos a Deus por sua criação. Nós relembramos a ação salvífica de Deus, o Filho, em nosso favor, quando livremente resolveu se encarnar, viver uma vida de obediência, suportar a cruz e ressuscitar ao 3º dia para a glória de Deus e nossa salvação. A cada domingo nós temos o privilégio de rememorar a história da redenção. Temos a oportunidade de relembrar, de celebrar e de ter esperança na ação do Deus Espírito Santo, que é o Consolador dos filhos do Senhor, dos redimidos, dos nascidos de novo, aquele que nos conforta e que nos conduz a toda a verdade.
Sim, a cada domingo nós podemos e devemos relembrar os atos poderosos de Deus. Porém, como temos um calendário litúrgico, e o calendário litúrgico, a cada período, evoca uma determinada cena da história da redenção, nos últimos dias estamos relembrando com mais intensidade a vida de obediência do nosso Redentor, o seu sacrifício substitutivo, a sua morte vicária e a sua redenção, garantia da nossa redenção. A sua vitória sobre a morte, a nossa garantia e certeza de também sermos vitoriosos e triunfarmos sobre a morte. Porque Ele venceu, nós também venceremos. Hoje pela manhã abordamos alguns aspectos com o reverendo Daniel a respeito da ressurreição. Agora à noite ainda continuaremos abordando alguns aspectos a respeito da gloriosa vitória do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, vitória sobre a morte. O texto que nós lemos aqui, nos é apresentado por Lucas, trata a respeito de uma história, a história de 2 discípulos do Senhor. E certamente, meus amados irmãos, temos preciosas lições a extrair para a nossa vida diária, com o relato da história dos 2 discípulos, que ficaram conhecidos como os discípulos do caminho de Emaús. Quais são então as lições que nós podemos extrair para a nossa vida, para o fortalecimento da nossa fé, para o nosso crescimento na graça, para a intensificação da nossa comunhão com o Senhor, para o nosso maior desafio no testemunho a respeito da obra da redenção na nossa vida, na nossa caminhada, na nossa existência, na nossa história? Vejamos então algumas preciosas lições para a nossa edificação. A primeira lição que eu gostaria de destacar foi a decisão errada dos discípulos, conforme encontra-se aqui no texto. Veja o versículo de número 13. Naquele mesmo dia, ou seja, no domingo da ressurreição, 2 deles estavam de caminho para uma aldeia chamada Emaús, distante de Jerusalém, 60 estádios. 2 discípulos do Senhor, 2 seguidores de Jesus Cristo, 2 alunos da escola da fé, resolveram abandonar Jerusalém para retornar para Emaús. Uma distância de aproximadamente 11, 12 quilômetros, conforme já foi mencionado aqui hoje pela manhã. E onde está o erro? O erro encontra-se no fato deles se afastarem da comunidade da fé. Eles deliberadamente resolveram deixar Jerusalém, o centro dos acontecimentos. Deixaram Jerusalém, o local onde a ressurreição havia se evidenciado. Eles resolveram abandonar Jerusalém, porque Jerusalém se tornara uma cidade perigosa. O clima, o ambiente, a temperatura não era favorável para os discípulos de Cristo Jesus. Na quinta-feira, houve então a demonstração pública de uma traição de um dos membros do grupo mais próximo de Cristo e a efetivação da sua prisão. No dia imediatamente seguinte, o seu julgamento, e outro grande líder, na verdade o principal líder da comunidade, nega abertamente o seu relacionamento com Cristo. Ele então, após o julgamento, ele é condenado. E a sua condenação é a condenação à morte. Sim, esses discípulos estavam preocupados, e os outros também. Tanto é que eles estavam sempre reunidos com tudo fechado, com tudo lacrado, porque aquela cidade se tornara uma cidade perigosa. E o que fazem esses 2 discípulos? Em meio ao pavor, em meio ao terror, em meio à noite escura, eles preferem se afastar da comunhão dos santos, eles preferem se isolar, eles preferem buscar um refúgio em outro lugar. E isso, meus irmãos, demonstra a fraqueza, e isso, meus irmãos, demonstra a inconsistência, e isso, meus irmãos, demonstra o desespero deles. Quando nós estamos atravessando um momento difícil, um momento sombrio, um momento de tempestade, um momento de dor, um momento de luta, o que nós devemos fazer é nos aproximar dos nossos irmãos, é nos aproximar da igreja do Senhor, é estar junto em comunhão com o povo eleito, e não afastar-nos. Eles estavam cometendo um sério erro.
Eles estavam cometendo algo danoso para eles. Quando os lobos, eles atacam, eles se articulam para dispersar a manada, o rebanho. Eles não querem que eles permaneçam coesos, unidos, porque eles, coesos, unidos, eles se tornam, a manada se torna uma ameaça. O que eles fazem é agir de forma que a manada se disperse, para que alguém de forma isolada se torne uma presa fácil, vulnerável. Quando nós recebemos sobre nós as noites escuras, as lutas e as aflições, nos afastarmos é nos tornarmos ainda mais vulneráveis. Aqueles 2 discípulos, por medo, por temor, por pavor, eles estavam se tornando cada vez mais vulneráveis. Eles estavam se tornando cada vez mais presas fáceis à incredulidade, ao desespero, à solidão, ao abandono. Há um outro elemento aqui também. O fato deles retornarem para Emaús simboliza que eles perderam a esperança, que eles perderam a confiança. Eles já não estavam mais tão seguros, tão firmes como antes. Eles estavam a refletir: será que nós não perdemos tempo em toda esta empreitada? Será que nós não desperdiçamos as nossas energias? Será que nós não desperdiçamos a nossa vida? Será que nós não atrasamos o fluxo da nossa caminhada? Eu acho que é hora de deixar essa questão de redenção de Israel, de nova vida, de novo reino, para um outro momento. Talvez seja oportuno retornar para casa, retomar as atividades, colocar a vida na continuidade daquilo que já vinha acontecendo. Não é incomum, meus amados irmãos, nestes momentos difíceis, de angústia, de perplexidade, querermos retornar ao antigo caminho, querermos retornar aos antigos costumes, às antigas práticas, porque está nos faltando esperança, porque está nos faltando alegria, porque está nos faltando segurança. De repente, tomados pela escuridão da noite, tomados pela aflição, tomados pelo medo, tomados pela perplexidade, ficamos a pensar se não é um desperdício o investimento da nossa vida numa causa que aparentemente não está tendo resultado, não está tendo sucesso, não está tendo êxito. Pelo contrário, parece que caminha de mal a pior. Porque se ele fosse só traído ou somente julgado, mas além de traído, além de julgado, além de negado, ele fora sentenciado. Sim, eles erraram profundamente com a decisão de retornar para Emaús, porque eles demonstraram com isso como o medo tomou conta da sua vida, da sua agenda, da sua rotina, como a esperança desapareceu do coração, como a vida ficou escura, sem brilho, sem alegria, sem absolutamente nenhuma esperança. Meus amados irmãos, quando nós estamos passando dias difíceis, o melhor a fazer é permanecer juntos, unidos, irmanados na comunidade da fé, esperando a manifestação gloriosa do poder de Deus. Se eles tivessem esperado mais um pouco, se eles tivessem perseverado mais um pouco, se eles tivessem continuado ali firmes e resolutos mais um pouco, mas não, eles se apressaram e decidiram, permitam-me a expressão, jogar tudo para o alto. Porém, louvado e engrandecido seja o nome do Senhor, porque como nosso bom pastor, como o nosso misericordioso Deus, como aquele que nos conhece e que sabe das nossas aflições, apesar da dureza do nosso coração, apesar da nossa incredulidade, apesar da nossa teimosia, apesar das nossas fraquezas, apesar dos nossos erros, Ele sempre vem ao nosso encontro, Ele sempre mostra a sua graça, e não foi diferente aqui neste episódio. Vejam o que diz o versículo de número 14: e iam conversando a respeito de todas as coisas sucedidas. Aconteceu que, enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. Nós temos aqui uma lição preciosa. Que lição? A iniciativa do ressurreto.
a iniciativa do próprio Senhor Jesus, que, conhecendo perfeitamente os seus discípulos e sabendo o perigo que eles estavam correndo por conta daquela decisão desastrosa, o próprio Senhor Jesus vai ao encontro deles, naquele caminho que é um caminho de tristeza e de falta de esperança. Louvado seja Deus, porque Ele sempre vem ao nosso encontro, quando nós estamos confusos, quando nós estamos com dúvidas, quando nós estamos aflitos, quando nós estamos atordoados, quando nós estamos sem rumo, quando nós estamos sem norte, não merecendo a sua graça, não merecendo a sua assistência, não merecendo a sua companhia, não merecendo nada. Ele livremente vem ao nosso encontro. Ele poderia ter deixado aqueles 2 discípulos continuar na caminhada, mas Ele não faz isso porque Ele é misericordioso, e Ele continua sendo misericordioso na nossa vida, na nossa história, na nossa caminhada. Ele vem sempre ao nosso encontro. Diz-nos o texto que Ele aproximou-se, Ele se aproximou deles, Ele chegou perto deles. O Cristo ressuscitado está ali, junto deles, apesar de todo o quadro traçado anteriormente. Cristo sabia que eles corriam perigo. Cristo sabia que eles se constituíam numa presa fácil. E como absolutamente nada nos separa do amor de Deus em Cristo Jesus, o ressurreto veio ao encontro deles, para benefício deles e conforto nosso. O que está escrito na epístola aos Romanos é o seguinte: porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Agora eles experimentavam o medo, a dúvida, a incerteza e a insegurança. Mas nem o medo, nem a dúvida, nem a incerteza, nem a insegurança, nenhum destes elementos pode separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Por isso, o Filho de Deus vem e aproxima-se deles. Mas, diz-nos o texto, o Filho de Deus segue com eles. É isso que nos diz o texto. O próprio Jesus se aproximou e ia com eles, seguindo aquela estrada empoeirada, vivenciando aquele momento sombrio, ao lado daqueles discípulos tão frágeis. Isso mostra-nos, meus amados irmãos, o quanto o nosso Deus é um Deus relacional. Ele não é um Deus que caminha conosco quando as coisas estão prosperando, quando as coisas estão bem, simples e unicamente. Ele caminha conosco quando as coisas estão bem, quando as coisas estão prosperando, quando o dia está ensolarado. Também caminha conosco quando as coisas não vão bem, quando as lágrimas começam a marcar a nossa face, quando a dor, quando a angústia tornam-se também nossas companheiras. O Filho de Deus está sempre ao nosso lado. Não há um só dia que a sua presença não seja real. Pode ser que não estejamos a sentir plenamente, esplendidamente, por conta da nossa mente obtusa, mas certamente o Filho de Deus está ao nosso lado. Eu fico imaginando o próprio Cristo ressurreto caminhando com eles, ao lado deles, em meio à crise que eles estavam experimentando. Me conforta, me consola, me anima o texto de Êxodo 3, quando Deus se revela a Moisés. Deus dá uma missão a Moisés e diz a Moisés: eu vi a aflição do meu povo, eu ouvi o gemido do meu povo, eu conheço o drama, a aflição do meu povo, por isso desci a fim de livrá-lo. O que nós temos aqui é uma manifestação do amor e da graça de Deus na pessoa bendita de Cristo, que vem, se aproxima e ali segue, caminha lado a lado com aquelas pessoas aflitas, conturbadas e até mesmo perturbadas. Por isso, devemos sempre ter em mente que podemos ter o coração marcado pela aflição,
Podemos experimentar uma noite conturbada e aflitiva, mas nem por isso estamos sozinhos. O Filho de Deus caminha conosco. Mas, meus amados, não só se aproximou, não só seguiu a caminhada, mas diz-nos o texto que se interessa pela causa, pela demanda, pela questão. Olha o que o Senhor Jesus pergunta para eles. Então lhes perguntou Jesus: que é isto que vos preocupa e de que ides tratando à medida que caminhais? Ele interage conosco. Ele deseja que nós venhamos a refletir a respeito daquilo que nos assusta, que nos amedronta, aquilo que nos aflige, aquilo que nos atinge. Ele sempre demonstrou atenção. Quando nós chegamos em Lucas, no capítulo 18, no versículo de número 41, que é o texto que trata da cura do cego de Jericó, a pergunta é: que queres que eu te faça? É só falar, abra a boca, diga, peça, fale, compartilhe. Não adianta, meus amados irmãos, seguirmos na estrada da vida silenciosos, apáticos. Não adianta guardarmos o problema para nós. Não adianta, nós não vamos resolver, nós não temos a força, a competência para solucionar. Nós precisamos partilhar com quem efetivamente se interessa por nós e caminha ao nosso lado. O que é que vocês estão conversando que traz tanta preocupação a vocês, que traz tanta tristeza a vocês? O que é? Que queres que eu te faça? Ou a pergunta registrada em João, capítulo 5, versículo 6, que trata da cura do paralítico lá em Betesda. Jesus chega para aquele homem e faz a seguinte pergunta: queres ser curado? Você quer? As perguntas parecem ser óbvias, mas o interesse, o intuito é a reflexão, é a exposição, é abrir o coração, é derramar a alma. E aqui, novamente, ele faz isso. Se aproxima suavemente, caminha solidariamente e agora quer ouvir atentamente. Pense nisso. Pense na iniciativa do Redentor. Quando você estiver caminhando a sua estrada de dor e de luta, Ele sempre está ali, atento, diligente, solícito e de forma misericordiosa. O texto nos mostra não só a decisão errada dos discípulos, não só a iniciativa do ressurreto, mas também a situação dos discípulos. Eu fiz uma introdução quando descrevi a decisão errada que eles tomaram, ou o que motivou a decisão. Mas agora nós temos aqui as consequências de todo o quadro. Vejamos o versículo de número 17. Então lhes perguntou Jesus: que é isso que vos preocupa e de que ides tratando à medida que caminhais? E eles pararam entristecidos. A primeira coisa que eu gostaria de destacar é que eles estão preocupados. Eles estão preocupados porque os planos que foram traçados, os projetos que foram elaborados, as idealizações que foram organizadas, elas não aconteceram como eles imaginavam. Por isso, eles se mostraram preocupados. Quando nós estabelecemos metas, planos, quando nós temos então objetivos traçados e as coisas não vão acontecendo conforme os nossos planos, as nossas metas, conforme aquilo que nós idealizamos, muitas vezes a preocupação nos toma o coração. E essa preocupação vai nos tirando a alegria da vida, vai nos tirando o sabor da vida, vai nos roubando a beleza da vida. Então o Salvador pergunta: por que é que vocês estão preocupados? Com o que vocês estão preocupados? Mas entristecidos, abatidos, prostrados, sem ânimo, a ponto de deixar Jerusalém e retornar para Emaús. Sem alegria, sem contentamento.
É o resultado, meus amados irmãos, quando os nossos olhos estão postos nos nossos planos. É o resultado quando os nossos olhos estão fixos nos nossos projetos. Se os olhos daqueles homens estivessem postos no Salvador, eles não estariam nem preocupados e nem tristes. O problema é que o que eles idealizaram não estava acontecendo conforme eles idealizaram. Nós precisamos ter sempre em mente que Deus é por nós. E a pergunta é: se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio filho, como não nos dará com ele todas as demais coisas? Preocupados, entristecidos e pior, equivocados. Veja o que eles respondem. Um, porém, chamado Cleopas, respondeu dizendo: és o único, porventura, que, tendo estado em Jerusalém, ignoras as ocorrências destes últimos dias? Ele lhes perguntou: quais? E explicaram. O que aconteceu a Jesus, o Nazareno, que era varão profeta, poderoso em obras e palavras, diante de Deus e de todo o povo, e como os principais sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Ora, nós esperávamos que fosse ele quem havia de redimir a Israel. Mas, depois de tudo isto, e já este o terceiro dia desde que tais coisas sucederam, eles estavam equivocados. Eles não entenderam corretamente a mensagem de salvação que o próprio Senhor Jesus havia exposto. Eles estavam esperando um reino terreno, eles estavam esperando uma tropa, um exército, eles estavam esperando uma vitória triunfante, retumbante para o aqui e o agora, onde todos fossem beneficiados naquele conceito, naquele entendimento e naquela visão. Muitas vezes, meus amados irmãos, nós estamos fugindo de Jerusalém para Emaús, não porque a promessa tenha falhado, não porque Deus tenha se atrasado, não porque Ele tenha se equivocado, mas é porque nós estamos equivocados quanto ao entendimento daquilo que Deus tem para nós. E quando nós não temos clareza do projeto de Deus na nossa vida, é comum sair de Jerusalém e ir para Emaús, por conta do equívoco que toma o nosso coração. Em que momento a palavra do Senhor falhou? Em que momento a promessa do Senhor deixou de se cumprir? Em que momento Deus foi infiel para com o seu povo? Ou o projeto da redenção sofreu alguma alteração? Em momento nenhum. O problema não estava em Deus, o problema estava neles. Por conta da visão míope, por conta da visão equivocada. E mais, meus amados irmãos, eles estavam completamente insensíveis. Se você observar cuidadosamente os primeiros versículos do capítulo 24, e nós já lemos até o versículo de número 8, os versículos de 9 a 12 dão conta da continuidade do episódio no que diz respeito às evidências da ressurreição do Salvador. Percebam o que eles dizem. Veja o versículo 22, para mostrar a insensibilidade do coração daqueles homens. É verdade também que algumas mulheres, das que conosco estavam, nos surpreenderam, tendo ido de madrugada ao túmulo, e não achando o corpo de Jesus, voltaram, dizendo terem tido uma visão de anjos, os quais afirmam que ele vive. De fato, alguns dos nossos foram ao sepulcro e verificaram a exatidão do que disseram as mulheres, mas não o viram. Eles conheciam as promessas do Antigo Testamento. Eles conheciam o plano, o projeto, o propósito do próprio Senhor Jesus, que já havia dito, instruído, que ele haveria de padecer e triunfaria sobre a morte. Vejamos o que diz o versículo 7 do capítulo que estamos lendo. Importa que o Filho do Homem seja entregue nas mãos de pecadores e seja crucificado e ressuscite no terceiro dia. Esse era o ensinamento corrente de Jesus Cristo. Então eles tinham o Antigo Testamento, eles tinham as palavras do próprio Senhor Jesus,
Eles receberam o testemunho das mulheres, eles receberam a confirmação dos apóstolos, mas nada disso trouxe sensibilidade ao coração, nada disso serviu de conforto, serviu de ânimo. Quantas vezes, meus amados irmãos, nós temos conhecimento, nós sabemos, nós temos noção, nós temos instrução, não nos falta instrução, não nos falta o conhecimento, não nos falta informação, porém nada disso faz sentido e é realidade na nossa existência, na nossa caminhada, nós continuamos insensíveis. E eles mesmos disseram a respeito do que se passava com eles no versículo 32. Porventura não nos ardia o coração quando ele pelo caminho nos falava, quando nos expunha as Escrituras? Aquilo não estava fazendo sentido, não estava fazendo nexo, não tinha uma conexão, não tinha um resultado prático para a aflição existencial que eles estavam experimentando. A situação deles não era uma situação confortável. Preocupados, entristecidos, equivocados e insensíveis. Porém, novamente entra em cena o ressurreto, o Salvador, e ele então vai explicar a eles, de forma mais ampla, de forma mais simples, de forma mais clara, a história da redenção. Veja a explicação do Senhor Jesus, a partir dos versículos 25. Então lhes disse Jesus: ó nércios e tardos de coração, para crer tudo o que os profetas disseram. Porventura não convinha que o Cristo padecesse e entrasse na sua glória, e começando por Moisés, discorrendo por todos os profetas, expunha-lhes o que a seu respeito constava em todas as Escrituras. Meus amados irmãos, a história da redenção encontra-se em toda a palavra de Deus, hoje no cânon do Antigo Testamento e no cânon do Novo Testamento. A época em que o texto foi apresentado, ou melhor, a época de que o texto é narrado, ou quando o texto é narrado, só o cânon do Antigo Testamento. Porém, em todo o Antigo Testamento, a história da redenção está presente. Na lei, nos profetas, nos salmos, em todas as partes é divulgado, é apresentado o amor de Deus e a sua grandiosa salvação. Então o Senhor Jesus, de forma calma, de forma dócil, de forma suave, começa a expor as Escrituras para que eles possam compreender como, ao longo de toda a história bíblica, Cristo, o Filho de Deus, é apresentado como aquele que é o Salvador de todo aquele que crê. Ele é maior que Moisés, maior que Abraão, maior que todos os patriarcas, maior que todos os símbolos, maior que absolutamente tudo. Tudo no Antigo Testamento apontava para ele. Tudo, porém, se torna sombra diante da sua luz, diante da sua glória, diante da sua majestade. É como se ele estivesse a dizer àqueles homens: rememorem tudo que vocês sabem, tudo que consta na lei, nos profetas e nos salmos a respeito da minha pessoa. E percebam que tudo que foi descrito na minha vida, na minha história, se cumpriu plena e cabalmente. Qual foi o erro da comunidade para a qual a Epístola aos Hebreus foi endereçada? Não foi porventura o fato de que, uma vez cristãos, eles queriam retornar ao judaísmo e buscar os símbolos do judaísmo como sendo os símbolos superiores a Cristo? E então o autor da epístola diz: vocês estão enganados, vocês estão equivocados, Cristo é superior a tudo. Ele é a luz, enquanto tudo mais era apenas sombra. E Cristo diz a eles: as Escrituras apontam para mim. Cristo mostra o seu lugar, o seu papel na história da redenção. E a pergunta que não quer calar é: qual é a sua compreensão acerca da figura e da pessoa de Cristo? Qual é a sua compreensão a respeito do Filho de Deus, a quem João Batista chamou de o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo? É necessário que cada um tenha uma compreensão particular, pessoal, acerca da pessoa bendita de Cristo Jesus. Não serve uma compreensão coletiva, uma compreensão familiar, uma compreensão estatal, é necessário uma compreensão pessoal. E é isso que o Senhor Jesus está a fazer com os seus discípulos, mostrando-lhes
a importância dessa compreensão acerca da centralidade da sua bendita pessoa. Mas há algo mais que o Senhor Jesus faz aqui neste momento de explicação. É que o Senhor Jesus mostra a fonte de onde emana todo o consolo para o enfrentamento dos nossos lemas e dilemas. É as Escrituras. O que o Senhor Jesus usou para confortá-los, para consolá-los, para animá-los, para instruí-los? Porventura foi um toque mágico? Porventura foi uma poeirinha? Porventura foram palavras estranhas? Não. O Senhor os conduziu às Escrituras, porque das Escrituras, pela iluminação do Espírito, emana a resposta para as nossas dúvidas, emana o bálsamo para as nossas dores, emana o refrigério para o dia de calor, emana a luz para a noite escura. Você quer ter conforto, quer ter consolo, quer ter segurança? Volva o seu olhar para as Escrituras. E pelo poder do Espírito Santo, a palavra de Deus fará sentido em sua vida, e você se sentirá confortado, consolado, animado e desafiado. O nosso problema, meus irmãos, é que nós queremos soluções mágicas, e não teremos soluções mágicas. Naquele momento de crise, naquele momento de dor, naquele momento de aflição, naquele momento de dúvida, o Senhor os conduz às Escrituras. A palavra de Deus, ela é perfeita e ela restaura a alma. Ela ilumina os olhos e ela alegra o coração. A palavra de Deus traz o conforto que nós precisamos. Ah, meus amados irmãos, como a explicação do ressurreto, ela vai fazer sentido logo mais na vida destes homens. Diz-nos o texto que a noite já dava os seus sinais. O sol já estava a recuar e os dois homens finalmente chegaram ao seu vilarejo. Porém, o terceiro viajante fez menção de que passaria adiante, seguiria em frente. E por uma questão de cortesia, de delicadeza, de generosidade, os homens pediram que ele permanecesse. Diz o texto: fica conosco, porque é tarde, e o dia já declina. E entrou para ficar com eles. E aconteceu que, quando estavam à mesa, tomando ele o pão, abençoou, tendo-o partido, lhes deu. Então se lhe abriram os olhos e o reconheceram, mas ele desapareceu da presença deles. E disseram um ao outro: porventura não nos ardia o coração, quando ele pelo caminho nos falava, quando nos expunha as Escrituras? Diz o texto: e na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém, onde acharam reunidos os 11 e os outros com eles, os quais diziam: o Senhor ressuscitou e já apareceu a Simão. Então os dois contaram o que lhes acontecera no caminho e como fora por eles reconhecido no partir do pão. Chegamos à última lição do texto, então, a restauração dos discípulos. Como se deu a restauração dos discípulos? A restauração dos discípulos se deu na comunhão com o Cristo ressurreto. A restauração daqueles homens se deu naquele momento especial, quando todos estavam à mesa. E então Cristo se dá a conhecer de forma plena a eles, talvez pelas palavras da instituição que foram divulgadas. Fato é que ali eles reconhecem que estão diante do Filho de Deus, diante do ressurreto, diante do Rei de Israel, diante do Salvador, diante do glorioso Redentor, e a incompreensão a qual eles haviam experimentado há momentos atrás agora desaparecera, e eles perceberam que o problema não estava no Redentor, o problema estava com eles, na falta de percepção, na falta de visão, na falta de compreensão, na falta de fé, na falta de convicção. E diz-nos o texto que, apesar de tudo isso, o Salvador estava à mesa com eles. A restauração sempre passa pela iniciativa do Senhor de permanecer conosco, apesar das nossas mazelas, apesar dos nossos erros, apesar de tudo que o nosso coração enganoso possa produzir. Ele ficou, ele esteve à mesa, e a mesa
ele se deu a conhecer de forma plena. Agora, meus amados irmãos, este conhecimento a respeito da pessoa bendita de Cristo os capacita a enfrentar os desafios e os medos dos quais eles haviam fugido anteriormente. Porque eles saíram de Jerusalém para Emaús. E este trajeto, Jerusalém para Emaús, é o trajeto da derrota, da decepção, do medo, da covardia, da fuga. Porém, o trajeto Emaús-Jerusalém é o trajeto da vitória, da alegria, da fé, da esperança, da confiança. Agora nada mais importava, seja a crueldade dos judeus, seja a desconfiança da população. Eles estavam convictos de que Cristo havia ressuscitado, Cristo havia se manifestado a eles, e isso era bastante, isso era suficiente. Eles tinham sido fortalecidos para retomar a caminhada e enfrentar os desafios. A nossa visão do Cristo ressuscitado permite-nos enfrentar os nossos desafios, retomar a nossa caminhada, seguir em frente, olhar para o futuro com esperança e não ter medo daquilo que anteriormente nos afugentava. Sabe por quê? Porque Ele ressuscitou, Ele é real, Ele é veraz, Ele é presente na minha vida, na sua vida, na nossa história. Quando Ele é só um mito, qualquer coisa nos afugenta. Mas quando Ele é uma realidade, estamos prontos e dispostos a enfrentar qualquer coisa que venha pela frente. Não porque temos em nós mesmos forças, antes porque o Todo-Poderoso, aquele que venceu a morte, está conosco. É tempo de deixar Emaús e seguir para Jerusalém. É tempo de olhar com confiança para o futuro, de olhar com esperança para os dias vindouros. É tempo de ter um sorriso nos lábios, de ter a mente envolta pela palavra do Senhor e o coração pela bendita presença do Cristo ressuscitado. É tempo de deixar a noite escura e seguir em frente. Eu creio, meus amados irmãos, que os 11 quilômetros que separam Jerusalém de Emaús, eles foram percorridos num passo lento, pesado, num passo de aflição, de angústia, de decepção e de dor. Porém, os mesmos 11 quilômetros de Emaús para Jerusalém, eles foram percorridos com passos de alegria, de contentamento, de satisfação, de júbilo. O que antes era pesado, agora leve. O que antes era aflitivo, agora é satisfatório. O que antes trazia choro, agora traz esperança. Eles têm uma palavra para compartilhar com os discípulos. Jesus Cristo ressuscitou. Que palavra você tem nos seus lábios? Que sentimento você tem no seu coração? Que pensamentos envolvem a sua mente? São palavras, sentimentos e pensamentos de Jerusalém para Emaús? Ou palavras, sentimentos e pensamentos de Emaús para Jerusalém? O Cristo que se manifestou naquela estrada empoeirada, naquele dia do Senhor, é o mesmo Cristo que se manifesta aqui nesta noite. Não num lugar empoeirado, num lugar muito belo, com ar-condicionado, confortavelmente instalados, mas onde há pessoas aflitas, preocupadas, sensíveis, esperando por Jesus Cristo. E Ele está aqui, e aquelas perguntas, célebres perguntas, valem para nós nesta noite. Que queres que eu te faça? Queres ser curado? Que é isso que vos preocupa? Ele ressuscitou, Ele está conosco, podemos confiar e seguir em frente. Que Ele nos abençoe. Amém.